Nossa artilharia martela suas posições e a luta se intensifica. As primeiras patrulhas brasileiras saem para explorar o terreno e observar o inimigo e seus movimentos. E hoje vamos contar uma história que mistura Rio de Janeiro e Alagoas. Elza Cansanção Medeiros, ou como era conhecida, Major Elza, nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de outubro de 1921. Porém, seus pais eram alagoanos e isso faz com que a Major Elza tenha grandes laços aqui no estado. Esse laço era tão forte com o estado que ela se declarava alagoana de coração, então eu sou carioca, mas alagoana de coração desde sempre. E ela ganhou o título de cidadã honorária do estado em 1982. O pai dela, essa é a primeira curiosidade, que o pai dela, que é o Tadeu de Araújo Medeiros, ele era um sanitarista alagoano. E ele era amigo de Santos Dumont e ele foi o braço direito de Oswaldo Cruz quando correram atrás, esse que tem o nome do mundo laboratório, chamado Oswaldo Cruz, esse cara aí mesmo. E eles juntos fizeram a campanha contra a febre amarela no Brasil. Muito bem, e essa é apenas uma pequena parte da história que a gente vai contar hoje no Contando Alagoas. Mas antes de assistir o vídeo, você já sabe, acesse as redes sociais e agora sim, né, Peron? Isso aí, vai aqui ó, no YouTube, assim, bota o sininho lá para toda vez que tiver vídeo novo. Sim. Você receber notificação. Então, começando agora o Contando Alagoas. Major Elza. Major Elza aprendeu a atirar na adolescência, mas não foi só isso que fez com que ela queresse entrar para o exército. E outra coisa também lastimável, que ela perdeu o irmão mais velho com 17 anos de idade, vítima de um derrame cerebral. Olha, com indicação do alagoano Arnon de Mello, ela ingressou na Associação Brasileira de Imprensa e se formou em jornalismo e ainda fez teatro atuando em peças, porém nada profissional. Ela cursa enfermagem pela Cruz Vermelha e após formada ela vem passar um período em Maceió. E é nesse período que ela trabalhando como samaritana na Santa Casa, acontece o ataque aqui a um navio chamado Itapajé, que foi atacado por um submarino alemão. Isso é uma história que a gente inclusive vai contar também, que é o 161, que é esse submarino, atacou e matou muita gente. E ela ajudou a socorrer essas pessoas e toda vez ela conta, se você achar algum relato dela saber, ela conta sempre com os olhos mareados, os relatos das pessoas sendo resgatadas, dizendo que depois de atacarem o navio e as pessoas tentando sobreviver, se agarrando às madeiras, eles ainda emergiram com o submarino e tentaram metralhar as pessoas e brincando, atirando do lado das pessoas. Isso é um relato que ela mesma sempre contou. E ela ficava sempre muito triste lembrando, mas ela foi muito importante para o resgate dessas pessoas do navio aqui do Itapajé. Eu tive a ocasião de socorrer os náufragos do Itapajé e Maceió e o que eles me contaram foi horrores. O pessoal tentando se salvar e eles metralhando em volta para se divertir, dando risadas. É nesse momento que ela decide definitivamente que quer ir para a Segunda Guerra Mundial, já que o Brasil, depois de alguns navios torpedeados, declarou guerra à Alemanha. Bom, a gente diz definitivamente porque, segundo relatos históricos, a Major Elza queria entrar para o exército um tempo antes disso, já que ela imaginava que o Brasil poderia entrar na guerra, ela queria ir para o fronte, que é a linha de frente da guerra. Porém, nessa época, o exército brasileiro não aceitava mulheres. Por isso, ela se motiva para o curso de enfermagem, que poderia ser uma forma de poder, sim, entrar no exército. Major Elza se torna a primeira mulher a se voluntariar para ir com a FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, para a guerra. Então ela volta para o Rio de Janeiro para ser voluntária e depois dela ainda conseguindo chamar outras mulheres, né? Foi mais uma dezena, no total foram 73 mulheres foram voluntárias enfermeiras para a Segunda Guerra. Para você entender mais ou menos a linha do tempo, seria mais ou menos assim: o Brasil declara a guerra contra a Alemanha em 1942, a Major Elza, que quer ser combatente, não consegue, ela faz enfermagem e quando o quadro de enfermeiras da reserva lá abre em 43 aqui no Brasil, porque não tinha efetivo, ela aproveita e se voluntaria e aí sim ela consegue ir para a guerra junto com as outras pessoas da FEB, né, na época, e como voluntária. Ela vai para a Itália e se junta com aliados em 1944 e fica lá até 1945. Somente Major Elza e mais 4 mulheres foram primeiramente para a Segunda Guerra, por uma coisa muito simples. O aliado era americano e as voluntárias tinham que passar pelo crivo do exército de lá. E por conta de preconceitos, mulheres negras e mulatas não eram aceitas.
Em meio a inúmeras histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, a Major Elza sempre falou sobre o preconceito sendo um deles os principais, ou aliás, o principal a se enfrentar. Primeiro, por serem mulheres e depois por serem brasileiras. Existiam alguns problemas e algumas barreiras a se quebrar. Primeiro era a língua, mas Major Elza conseguiu ajudar muito quanto a isso, já que ela falava 5 línguas, e inclusive o alemão, porque algumas empregadas que trabalhavam na casa dos pais dela, na década de 30, lá no Rio de Janeiro, eram alemãs e ensinaram para ela um pouco da língua também. Outro preconceito que a Major Elza relatava era que todas as mulheres norte-americanas eram oficiais e as brasileiras não. E isso gerava alguns desconfortos, como tipo, elas não poderiam se alimentar no mesmo ambiente, nos momentos de descanso não poderiam estar nos locais destinados a eventos de oficiais, ou seja, elas estavam lá, mas não tinham nenhum tipo de tratamento por patente. E adivinhem quem foi que resolveu isso? Pois é, foi a Major Elza que resolvia tudo. Ela foi bater um papo com o general Mascarenhas de Moraes, explicou para ele a situação, que encontrou uma brecha, né, na legislação e conseguiu enquadrar todas as enfermeiras voluntárias do Brasil como segundo-tenente. Lembrando que a Major Elza nessa época também era segundo-tenente, ela já é major, mas lá ainda era segundo-tenente. E aí ela pediu transferência para o hospital no Front. E depois do trabalho ali, foi em Livorno que ela foi para o 7º, que era um hospital de campo, onde ela se torna enfermeira-chefe desse hospital. E é ali que ela mostra realmente que ela era uma mulher de pulso e conseguia administrar, porque ela mudou aquele hospital. Nós tivemos tantos casos interessantes, casos marcantes. Um foi com um brasileiro. Logo que nós chegamos, esse oficial estava passando mal e foi fazer uma broncoscopia e tomou anestesia geral. E quando ele voltou da sala de cirurgia, nós estávamos ao lado dele, Inácia e eu, a minha assistente e eu. E passando a mão na cabeça dele, ele gemendo, disse: meu filho está com dor, quer que eu traga algum remédio? Ele aí abriu os olhos assim, olhou para mim, olhou para a Inácia, começou a chorar. E eu continuei alisando, agradando ele, Inácia também. Ele quer alguma coisa, ele fazia que esperasse. Quando ele conseguiu se controlar, ele disse: vocês não sabem o bem que vocês me fizeram. Ouvir uma voz de mulher brasileira ao meu lado, na hora do sofrimento, foi o melhor remédio que eu podia receber. Ao fim da guerra, em 1945, ela, assim como todas as mulheres voluntárias, foram dispensadas de seus serviços. Lembrando que o Exército não aceitava ainda mulheres naquela época. Embora a Major Elza quisesse seguir carreira, ela não ficou se lamentando. Ela passou 2 anos viajando como jornalista, passou em um concurso e começou a trabalhar no Banco do Brasil. Nesse período também, ela se formou em História das Américas, Psicologia, Parapsicologia, Turismo, Relações Humanas e escreve o seu primeiro livro chamado Na Barba do Tedesco. Ufa, a mulher não parava, viu? Calma que ainda tem mais. Em 1957, um decreto-lei faz com que as mulheres possam ingressar no Exército e ter carreira militar. Óbvio que a Major Elza não pensa 2 vezes e se apresenta no Exército de volta. E isso era, no fundo, era o grande sonho dela. E ela ingressa, né, nesse momento, ela enquadra a Diretoria Geral de Saúde do Exército. Ela dá a volta ao mundo 2 vezes, ou seja, não para, né? Ela não para. Ela dá a volta ao mundo 2 vezes e ela consegue a patente, ela sobe de patente, né, e vai para 1º tenente. Ou seja, é Major Elza já chegando pertinho ali de ser major. Ela ainda passa pelo Serviço Nacional de Informações e Policlínica Central do Exército e, em 1976, passa para a reserva por alguns problemas de saúde e ganha a patente de major. Aí sim vira a Major Elza, como é conhecida até hoje, finalmente virou Major Elza. Escreve mais 2 livros relatando sobre a Segunda Guerra Mundial, o Eu Estive Lá e Foi Assim que a Cobra Fumou. Uma curiosidade sobre o símbolo da FEB é o nome desse último livro mencionado. O brasão da FEB, que inclusive era muito respeitado na guerra, era de uma cobra fumando, porque os alemães eles declararam que o Brasil só entraria em uma guerra se uma cobra fumasse. E adivinha só o que aconteceu? A cobra fumou, meu amigo. Pois é. Depois que entrou para a reserva, a Major Elza, que não para nunca, né? Ela se dedicou a juntar a memória do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então ela volta aqui para Maceió, começa a morar aqui e consegue juntar vários objetos da Segunda Guerra e funda aqui o Museu da Segunda Guerra, onde a gente está gravando, que é a 20ª CSM, que fica aqui no centro de Maceió, né, próximo aqui à Praia da Avenida. A gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Ela, através de ligações de amigos, ela conseguiu reunir mais de 5.000 fotos originais da Segunda Guerra,
objetos como armas, fardas, artefatos que estavam na guerra. Major Elza morreu no Rio de Janeiro em 2009, após ter complicações por uma queda que levou e fraturou o fêmur. Esta mulher não deve ser orgulho somente para alagoanos e cariocas não, mas sim para o Brasil inteiro. Ela demonstrou toda a força e determinação de uma mulher guerreira e brasileira. Isso aí. E se você achou incrível o que essa Major fez, né, que a Major Elza fez até agora, você ainda tá, não acabou, calma aí. Ela é simplesmente a mulher mais condecorada do Brasil. Ela recebeu mais de 200 condecorações pelo mundo, sendo dessas 36 medalhas militares. O museu que ela criou aqui em Maceió é aberto à visitação. Se você tem grupo de pessoas, você pode ligar e fazer agendamento, ou você pode vir aqui direto, aqui na 20ª CSM, e você pode conhecer o museu. O mais legal desse museu é que ele está do jeito que ela montou, e quem montou foi ela com as próprias mãos. Tudo que você vê aqui de foto colocada, a maioria das coisas que foram colocadas aqui, quem colocou mesmo foi ela. Então vale muito a visita. Se você ainda não sabia que existia esse museu aqui em Maceió, vale não só pela memória da Major Elza, mas vale também para conhecer os museus que tem aqui em Maceió. Então vem para cá porque vale a pena conhecer. Major Elza não para de surpreender. Em 2007, ela mesma manda fazer 2 bustos dela, um para Maceió e o outro para o Rio de Janeiro. E em seu testamento, ela pede para ser cremada e que suas cinzas fossem divididas em 2 urnas e colocada em cada busto. A do Rio de Janeiro foi prontamente feita. Em Maceió, as cinzas da Major ficou 8 anos com seu sobrinho, que não conseguia concretizar o desejo dela. Porém, em 2017, sob o comando do chefe da 20ª CSM, o Coronel Frederico, que a gente chama aqui. Coronel, muito obrigado pela receptividade. Eu vou deixar para você, inclusive, você é a primeira pessoa que ajuda a gente no Contando Lagoas e aparece no vídeo, que a gente não coloca, mas vocês não têm noção o quanto que, desde quando a gente chegou aqui, foi recepcionado, contadas as histórias e foi mostrado pra gente. Então, o Coronel Frederico ajudou a gente em tudo, a gente quer agradecer demais. E vai ver agora o finalzinho do Contando Lagoas junto com a gente aqui. E foi colocado em solenidade as cinzas no busto da Major. Exatamente, no dia 8 de maio, comemorando o Dia da Vitória, e nesse ano, 2017, nós fizemos a colocação das cinzas da Major Elza dentro do busto, conforme ela tinha deixado no desejo dela de testamento. E o busto está aqui no Museu da Segunda Guerra Mundial, que fica na 20ª CSM. Você pode vir aqui visitar, inclusive. E essa é mais uma incrível história que junta a história do Brasil com Alagoas, e essa, né, que ainda é uma carioca meio alagoana, que sempre foi alagoana de coração, mas teve raiz aqui, porque os pais eram daqui. E tanto que as suas cinzas, a pedido dela, estão aqui nesse museu que ela criou. Não só criou, como ela ajeitou e fez com as próprias mãos. Então eu queria agradecer mais uma vez. E eu acho que todo mundo deveria conhecer a história da Major Elza, deveria vir aqui conhecer o museu. Também. E inclusive deixar você fazer o convite para as pessoas conhecerem o museu. Se você gostou da história que eles contaram, venha conhecer a gente aqui. Porque é aberto, as pessoas podem chegar aqui e entrar. E você já sabe, se você tem mais uma história como essa, de alguma alagoana, que seja como a Major Elza, mesmo ter nascido no Rio de Janeiro, tem o coração em Alagoas, pode mandar pra gente através do contandolagoas@gmail.com. Esse Contando Alagoas muito especial fica por aqui e a gente se encontra na próxima história. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, Coronel. Muito obrigado.